Nem mesmo eu, nós fizemos o melhor possível com dezenas de atividades, principalmente atividades de manutenção da cidade e também de saúde. Se quisermos, falaremos bastante sobre isso. Era o necessário, porque o mato não deixou de ser cortado. Na verdade, o número que a minha assessoria conferiu ontem, 7,5 milhões de metros quadrados de mato foram cortados. Um excelente trabalho de um dos secretários, todos estão trabalhando bastante, nesse caso o Dr. Gessé Loures. Então, a manutenção da cidade, limpeza, o programa do bairro limpo, toda a manutenção foi feita e muito bem feita, melhor do que antes, por sinal. Mas além disso, somente saúde, nós conseguimos pagar contas e manter os serviços funcionando melhor do que antes. Nós aumentamos os horários de atendimento até às 19 horas em muitas unidades, nós recolocamos mais médicos, nós fizemos com que a UPH da Zona Norte atendesse todas as pessoas, não apenas algumas faixas etárias, e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Pagamos mais de 20 milhões em débitos do governo anterior para os hospitais, ainda na área da saúde, que é a prioritária, para que os hospitais não parassem. Ainda faltam cerca de 20 milhões, porque o débito de fato era muito grande. Mas isso dá conta, Paulo, de que a despeito dessas tantas dificuldades financeiras, a prefeitura não parou, estamos mantendo a cidade, estamos priorizando a saúde, só que o nosso plano de governo, que é grande, arrojado, por sinal, as pessoas conhecem porque isso foi bastante divulgado durante a campanha e ficou até no aplicativo, ou seja, muito bem transparecido. Só que isso não começamos direito ainda, só que estamos aproveitando esta época de tanta dificuldade financeira, Paulo, para a gente fazer o planejamento do governo a partir da hora em que a crise ela for debelada. No mais tardar será o final de 2017. Não há hipótese da gente carregar essa crise financeira para 2018. Então o nosso plano de trabalho está garantido. E é bom a gente lembrar que todos os compromissos que eu tive durante a campanha, vou cumprir, se Deus quiser. Mas o prazo é 4 anos. Claro que não vamos deixar tudo para o final. Quanto a gente puder fazer antes, melhor. Mas nós não temos condição de estabelecer prazos agora diante da crise. Temos que manter a cidade funcionando. Prefeito, só para pegar o gancho do prefeito, são inúmeros os ouvintes que já entraram em contato conosco. Quem está anunciando o prefeito aqui desde as 6 horas da manhã, desde o início do Jornal da Ipanema. E eu pensei aqui, a maioria dos nossos ouvintes, são 2 questionamentos, prefeito. Recap na cidade e a questão das lixeiras. A questão do recap está sendo feito um pouco em relação a algumas verbas vinculadas que estavam sobrando. Não foi muita coisa. Fizemos alguns recaps, algum asfalto, inclusive, ali próximo ao CEAGESP. Você está usando o Funtran, vias onde passam os ônibus, é o maior recurso. Sim, o dinheiro do Funtran, você tem razão, é uma verba vinculada que vem do pagamento das multas de trânsito, só que ele não pode ser usado para qualquer tipo de obra. Tem que ser obras no sistema viário, ligadas naturalmente ao trânsito e ao transporte. Como a pavimentação é uma obra viária, ela pode ser utilizada havendo disponibilidade em relação a outras aplicações na mesma área de trânsito e transporte. Parte desse dinheiro da pouca pavimentação que nós conseguimos fazer veio de fato do Funtran. É que não é suficiente para tudo. Nós temos o programa de contribuição de melhorias que está sendo agora ativado, mas isso depende da adesão, é um processo um pouco mais lento, porque o dinheiro na verdade vem por adesão e vai para o pagamento das empreiteiras diretamente. A prefeitura participa pagando cerca da metade, que são as obras de drenagem e também o custo da inadimplência judicial. Ou seja, a pavimentação será feita neste governo também, espero que mais até do que a média dos anos anteriores, mas faz parte do plano, que infelizmente ainda não está nas ruas por falta de recursos financeiros. Prefeito, o senhor fala que fez o melhor possível, a questão da saúde, o senhor dá um número que eu assim, acho extremamente significativo, 7 milhões e meio de metros quadrados de mato queimado, cortado, manutenção. Ontem a gente falando dos seus 100 dias de governo, eu disse o seguinte, né, que eu entendo como um governo bom de 100 dias, mas do ponto de vista da comunicação falta muito para ser ruim. Foi péssima a sua comunicação, um negócio assim, extremo. E aí eu tenho isentado Eloy, tenho isentado alguns secretários e responsabilizado diretamente o prefeito, porque o prefeito está com a caneta na mão, é culpa em elegendo e vigilando. E eu responsabilizo diretamente o senhor. O João Dória em São Paulo, eu tenho tido a chance de, em alguns lugares,
As pessoas acham que ele fez tudo lá na cidade de São Paulo, e eu digo ao senhor que ele não fez nada. O mato na cidade de São Paulo, Vila Leopoldina, região de Pinheiros, a região ali na zona oeste da Barra Funda, continua igual ou pior sempre teve. E as pessoas acham que ele fez. O senhor cortou essa quantidade de mato e falado isso do GCE. O senhor não entende que ao invés de fazer tudo, não é melhor reservar um pequeno dinheiro desse tudo que o senhor está fazendo para contar para as pessoas? O senhor não entende que se não contar, não adianta nada? O senhor não entende que prestar contas não é desperdício? Olha, eu estou aqui para fazer. Não, eu estou aqui também para que o outro perceba que eu estou fazendo. O senhor não entende dessa maneira? Posso completar a pergunta do Deda? Ontem ainda eu assisti um trecho da entrevista da TV Tem. O senhor foi extremamente apertado na entrevista, espremido na entrevista. Talvez a relação também não seja dessa área de comunicação, no pavimentar a relação com a imprensa, para que também ela entenda que um governo de 100 dias deve ter um entendimento? Concordo com você, mas se é para eu responder com muita franqueza, vamos lá. Não há almoço grátis. As coisas não acontecem à toa e nem gratuitamente ou por idealismo ou altruísmo. É necessário dinheiro. Para comparar com São Paulo, embora lá seja a capital. As emissoras de rádio agem de maneira diferente em Sorocaba. Não vou dizer os outros veículos, mas as emissoras de rádio... A nossa equipe, comandada pelo secretário Eloy de Oliveira, eu tenho certeza que é uma ótima equipe, está fazendo o melhor que pode na produção da matéria, do conteúdo e na distribuição dessa matéria através de releases. Entretanto, e o Deda já adiantou parte desse problema, nós não temos dinheiro do orçamento para pagar empresas de marketing, produtoras, nós não temos. João Dória tem muito dinheiro. O orçamento deles este ano, para essas despesas de comunicação da mídia, é de 52 milhões. Já gastou 16 milhões. Nós não gastamos nada, porque foi decisão minha, Kiko, embora você tenha razão, a comunicação é necessária. Mas o dilema é, se eu compro remédio para colocar nos postos de saúde, se eu contrato estagiários para ajudar os auxiliares de administração, ou então vou investir na comunicação, o que seria duramente criticado até por vocês se esses gastos acontecessem numa área que não é a área prioritária. Mas eu não tiro a sua razão. O problema é pior do que isso ainda. Claro que agora eu farei apenas uma hipótese para cada um refletir. Para um político, um governo, conseguir que a mídia esteja ao lado dele, é necessário, quando não há escrúpulos, comprar jornais e comprar jornalistas. Isso nós não fizemos por falta de dinheiro, mas também não faremos ao longo dos 4 anos por uma questão ética. Não digo que o João Dória esteja fazendo isso, mas é perceptível quando você vê que um jornal, até sem release, mais elogia. É possível elogiar qualquer atitude de uma prefeitura. Se você tiver o ânimo de elogiar, todo jornalista é inteligente, vai fazer isso. Se ele estiver comprado a favor daquele governo, ele faz isso. Veja, nós não faremos porque temos escrúpulos nesse campo. Mas a vida é real. Essa é uma questão que a gente tem que dizer diante dessa pergunta. O senhor está, no meu modo de ver, equivocado, porque a comunicação ela não se dá no jornalismo em si, né? A comunicação é algo muito mais amplo. A comunicação é ter uma estratégia de reação, por exemplo, em redes sociais, é ter um cronograma daquilo que é publicidade, porque a comunicação ela se dá pela publicidade. Não é o jornalista que num evento ele vai falar, olha, o prefeito cortou tanto de grama. Está dada a informação, feito, cumpriu o seu papel. A comunicação que ela é captada pelo cidadão é aquela que sistematicamente está sendo informada. O senhor tem, só complementando, os veículos da prefeitura ou dos seus prestadores de serviço, o senhor tem o ônibus, o senhor tem elementos fixos onde essa comunicação ela se dá. E a gente não está falando de comunicação. Internet, né? Própria internet, sim, tem que reagir. O que a gente está falando de comunicação não é a reação, mas é se antecipar e colocar a sua agenda antes. E essa questão que o senhor coloca, né, de comprar ou o veículo, ou comprar o jornalista, ela é equivocada, no meu ponto de vista. Ou tem dados sobre isso que aconteceu na história, ou... E aconteceu muito. Bom, veja, vamos deixar o nosso ouvinte, que é uma pessoa inteligente e também preparada, que julgue se é uma ilação. Nunca aconteceu de algum político comprar o órgão de imprensa ou pelo menos jornalista. Então, eu mantenho esta hipótese, mas que o nosso ouvinte reflita se você tem razão, que está indignado porque nunca pensou que isso acontecesse, ou é diferente disso. Mas eu quero dizer, concordando com você, mas
observando que tudo passa por dinheiro e por ética e por escrúpulos. Nas redes sociais também. Nós estamos reagindo a determinadas críticas com os nossos argumentos também nas redes sociais. Mas o que prevalece nas redes sociais é que cumpre um papel. Mas todas as pessoas que já conviveram sabem da maledicência, das inverdades, falsidades evidentes que campeiam naquele ambiente. Ele não tem credibilidade. É útil, de certa forma, mas não tem credibilidade. Então, para que a prefeitura pudesse combater diante desse campo com tantas armadilhas, nós teríamos que praticar coisas inescrupulosas. Por exemplo, derrubar Facebooks fakes, atuar hackers contratados pela prefeitura contra hackers que ganham dinheiro de alguns adversários. Então, veja, espero que você não reaja com indignação de um ingênuo, não é o seu caso, que não sabe que isso acontece no dia a dia. Então, para que você possa realmente combater com boa informação nas mídias sociais, você tem que ter dinheiro e não pode ter muitos escrúpulos. Você vai ter que contratar hackers para combater hackers, derrubar sites, derrubar Facebook. Nós não estamos fazendo isso, porque eu não considero isso ético. E talvez nem legal mesmo, percebe? Então, as nossas armas, digamos assim, elas são muito inferiores às armas dos adversários. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Nessa mesma linha, a Câmara Municipal não está alinhada para o senhor porque não tem dinheiro, não tem escrúpulo, não tem... Quer dizer que tudo então é na base do dinheiro? Ou a relação com a imprensa, ou a relação com a Câmara, que não tem sido boa? Depende da avaliação. Você estou começou... falando genérico, estou utilizando a mesma linha que o senhor está colocando. Eu sei que você não está... Não, estou lhe provocando. Provocando, mas veja, quando você começa dizendo como se fosse um postulado de que a Câmara não está alinhada, eu preciso discordar disso. Esse postulado não é verdadeiro. A Câmara é soberana. Uma Câmara não tem que estar alienada, vendida. Vamos ser mais honestos nas palavras. Tem prefeitos que compram a Câmara, por dinheiro até. É novidade para alguém? Vamos falar abertamente, porque o público merece. Então, é possível um prefeito comprar a Câmara. Eu não fiz isso porque eu respeito a Câmara e porque acredito que estes vereadores, boa parte são novos, são pessoas escrupulosas, como os outros também. Então, falo de uma forma geral. Não é difícil qualquer prefeito comprar a Câmara ou chantagear, pretender tutelar a Câmara. Eu não faço isso. Isso é algo deliberado da minha maneira de ser, até porque fui parlamentar durante muitos anos. Nós argumentamos, foi o que eu disse desde a campanha eleitoral, e estamos praticando. Nós temos argumentos para qualquer projeto que a gente via à Câmara, nós exaustivamente explicamos esses argumentos. Veja, por exemplo, este caso da contratação do teletrabalho. Um assessor residente em Brasília, que conhece a um custo muito mais baixo do que viagens para Brasília, de quem quer que seja daqui, gastando com avião, com hotel, com alimentação, táxi, etc. Fica 5, 10 vezes talvez mais barato. E nós fizemos uma reunião, e esse é o processo de trabalho que eu tenho adotado. Expliquei os argumentos, eliminando dúvidas que surgem por comentários maldosos na imprensa, ou pelo menos nas mídias sociais, que sempre tentam envenenar o que se pretende fazer. E os vereadores que estiveram presentes, todos sem nenhuma contestação, entenderam e se comprometeram a votar. Da sala do prefeito até o plenário da Câmara, algum fato esotérico aconteceu e alguns que tinham dito que votariam a favor, na hora H, votaram diferente. O senhor não deu emprego que alguém pediu? Não é nem emprego novo, assim. Olha, eu quero meu amigo que ele vire chefe da divisão, chefe. Que acontece? Pedido tem. Bom, pedido tem de tudo que você possa imaginar, mas são pedidos, veja. A língua não é de cada um. Povo, né? O que cada um fala com a sua língua, com o seu cérebro, nós temos que respeitar. Mas não é baseado apenas nisso que um prefeito vai decidir. É o interesse público, o interesse da cidade, os compromissos éticos do governo que estão prevalecendo. Então, nós deixamos de ter projetos importantes em Brasília, recursos em Brasília, acompanhamento às vezes por falta de certidão que não vem. Quer dizer, esse tipo de conceito que o governo ia colocar, diferente da minha opinião pessoal em relação a 40 empregos, este era absolutamente importante, moderno para a cidade, ia trazer recursos que provavelmente nós não vamos conseguir, tendo esse vai e volta, e alguém que vai bater a porta do ministério nem atendido lá. Você falou perfeitamente, só muda mas o tempo do seu verbo. dessa forma, você falou que ia.
ainda vai, se Deus quiser, porque nós quando percebemos o impasse e percebemos que alguns colegas vereadores, por algum motivo que eu taxei de esotérico, porque se no gabinete eles afirmaram que apoiariam esse projeto do teletrabalho, o que aconteceu dali até o plenário? Eu também não sei, mas nós suspendemos a votação, o processo legislativo, e nós ainda teremos a segunda votação quando entendemos que seja mais adequado. Nós esperamos que esse teletrabalho seja aprovado, porque é moderno. Cá entre nós, acho que aqui na Rádio Jornal ainda não tem, mas terá com certeza funcionários qualificados, fazendo um trabalho intelectual na sua casa, não no local, na sede da empresa. O Tribunal de Justiça em São Paulo, Poder Judiciário, portanto, metade dos servidores do tribunal trabalham em casa e com muito mais produtividade do que se tivessem que sair de casa, pegar ônibus, estacionar veículo. O trabalho na residência ou fora da sede da empresa, nesse mundo globalizado, cada dia é mais realidade. A Prefeitura de Sorocaba está tentando se modernizar. Precisamos ter um único assessor domiciliado em Brasília, que conhece Brasília, para baratear esse transporte e estadia nossa, dos assessores de Sorocaba lá. Porque, veja, para trazer o dinheiro para Sorocaba ou para qualquer município, não é fácil, porque você tem que perceber a época certa de inscrição, não se faz muita propaganda disso. Você tem que enquadrar o seu pedido nas regras de Brasília, fazer projetos adequados a essas regras. E isso, quem está de longe, não fica sabendo em tempo. Ou apresenta projetos que depois não resultam na aprovação.